Bem-vindo de novo à nossa série de vídeos sobre calvinismo e arminianismo, tratando em particular os cânones de Dort, de 1618 a 19. Hoje, então, vamos tratar o segundo ponto fundamental do calvinismo, que vou dar apenas uma breve introdução sobre esse assunto que vamos tratar a mais fundo, mas quero tratar agora como um ponto introdutório. E o ponto é a pecaminosidade do homem, a profundeza do pecado do homem. Esse é um ponto fundamental porque quando pensamos sobre Deus desde a eternidade, salvando ou escolhendo salvar certas pessoas e escolhendo passar por cima de certas pessoas, nós imaginamos que essas pessoas são tábuas brancas. São pessoas inocentes, porque não cometeram os pecados ainda. Então imaginamos que são pessoas inocentes. Mas quando Deus nos olha, Ele nos olha conhecendo quem nós somos. Não estamos falando de Deus esperou primeiro para ver como nós seríamos, mas Deus conhece quem nós somos. E a realidade é que nós, como pecadores, somos muito mais pecaminosos do que nós mesmos imaginamos. Quando não aceitamos isso, é muito difícil aceitar até a doutrina do inferno, da condenação, da ira de Deus. Porque nós imaginamos, mesmo sim, somos pessoas imperfeitas, temos nossas falhas, mas não é possível que nós merecemos a justa ira de Deus e a ira eterna de Deus. Então, tendo dificuldade com isso, nós mostramos que, de fato, estamos negando ou falhando em reconhecer o nosso próprio pecado. Então, quero dar uma introdução a esse assunto que depois trataremos em mais detalhe. A Bíblia nos ensina que Deus nos criou em sua imagem. O que isso significa? Entre outras coisas, isso significa que nós somos seres capazes, seres espirituais, tanto corporais como espirituais, capazes de se relacionar com Deus. Somos seres morais, temos a moralidade escrita em nosso próprio coração. Isso afeta todo o nosso ser, afeta a nossa mente, afeta a nossa vontade, afeta nossas afeições, as coisas que nós amamos e desejamos. Então, tudo faz parte da nossa criação na imagem de Deus. Quando o homem caiu em pecado, também o pecado corrompeu cada uma dessas áreas, corrompeu nossas mentes. Não pensamos com a santidade e clareza divina com qual Deus nos criou. Não, nossa vontade também, não fazemos, não desejamos fazer o que Deus nos criou para fazer. E as nossas afeições, as coisas que nós amamos, também são corrompidos, desejamos as coisas erradas, tesouramos em nosso coração coisas que não são santas diante de Deus. Então todo o nosso ser que foi criado glorioso foi corrompido profundamente quando caímos no pecado. Isso é importante porque quando vamos entrar na questão de quem tem a responsabilidade para nosso pecado. Lembra as duas colunas que tratamos no primeiro vídeo? A responsabilidade humana e a soberania divina. Que afirmamos as duas colunas, mesmo reconhecendo que tem uma conexão entre essas duas coisas que não compreendemos. Mas o ponto é, nossa vontade, nosso coração foi corrompido. Então, afirmamos, de fato, o livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio. Deus não nos fez robôs. Nós somos robôs.
fazemos o que nós desejamos, o que nós escolhemos fazer. Às vezes o calvinismo tem uma certa tendência a se afastar do livre-arbítrio, mas somente em um sentido. Os arminianos afirmam livre-arbítrio no sentido que é o arbítrio livre independente da soberania de Deus. Então está derrubando uma coluna para afirmar outra. Nós, como calvinistas, afirmamos o livre-arbítrio, mas dizemos o arbítrio do ser humano é corrompido. Igual alguém viciado, ele escolhe, ele decide o seu próprio vício. O alcoólico escolhe tomar o álcool. Ele tem um livre-arbítrio, mas no mesmo tempo reconhecemos ele é escravizado. O livre-arbítrio é também escravizado. Não tem como sair a menos que Deus livra o homem. A mesma coisa pode ser afirmada sobre o ser humano. Temos nosso próprio livre-arbítrio, fazemos nossas próprias escolhas, nossas próprias decisões. Cada pecado que nós cometemos, não tem como culpar Deus, dizer, mas se Deus é soberano, então não foi eu que cometi o pecado, foi a culpa de Deus. Não tem como. Sabemos na vida prática, na vida real, cada coisa que eu faço foi eu que fiz, foi eu que decidi fazer. Então, afirmamos isso e devemos afirmar isso no início para reconhecer que quando falamos da soberania de Deus, essa coluna aqui, não estamos dizendo que Deus é o autor do pecado. Não é Deus que faz o pecado, mesmo sim que Deus decreta que o pecado vai acontecer, que tal pecador, tal pessoa vai fazer aquele pecado. Deus decreta, mas não é Deus que faz, é a pessoa que faz. E não devemos tentar resolver o que não conseguimos resolver. A conexão entre essas duas colunas. Vamos afirmar o que a própria Bíblia ensina. Então, pensando na queda do homem no pecado, devemos procurar apreciar cada vez mais a profundeza da nossa queda. Os cânones de Dort tratam esse assunto em bastante detalhe no 3º capítulo, falando que quando o homem caiu, ele caiu em trevas escuras, em cegueira. Isso trata a mente. Não sabemos mais o que é bom. Muitas vezes vocês olham para as culturas ao nosso redor, muitas culturas chamam de bom o que é mal. Chama de mal o que é bom, porque nossa mente, nossa compreensão do bom e do mal está caída. Os cânones de Dort falam da futilidade da vida. O livro de Eclesiastes trata esse assunto em bastante detalhe. Nós estragamos nossas vidas. Fomos criados para a glória de Deus, e uma vida não dirigida para a glória de Deus é uma vida estragada. Que joga fora a sua própria proposta. Nós vivemos, em vez de viver para a glória de Deus e o bem do nosso próximo, vivemos para nossos próprios prazeres. Prazeres muitas vezes passageiros. E depois morremos. Tudo vai para nada. A vida se tornou fútil. Não importa se enriquecemos, se temos bons tempos na terra, no final, se vivemos somente para isso, é uma vida fútil. Os cânones de Dort tratam também a perversidade de juízo que faz parte da queda do homem. Nós julgamos errado. Fazemos o mal pensando que estamos fazendo o bom e o contrário. Os cânones de Dort falam sobre a maldade do homem. Nós pensamos, nós sentimos e nós fazemos o mal. A bondade em que nós fomos feitos se transformou em maldade. Trata também de rebelião. Nós rejeitamos a senhoria, o senhorio de Deus sobre a nossa vida. Rejeitamos Deus
como o nosso rei e queremos colocar nós mesmos no trono de Deus. Também os Canos de Dort falam sobre a teimosia em nossa vontade e em nosso coração. Quando Deus nos chama para arrependimento, somos teimosos agora por natureza. Resistimos o arrependimento e resistimos à vontade de Deus. E finalmente, os Canos de Dort tratam da impureza em todas as nossas afeições. Fomos criados para desejar e apreciar o que é bom, e agora nossas próprias afeições são corrompidas e impuras. Amamos, desejamos o que é impuro, o que é pecaminoso. Então esse é o efeito da queda. E é exatamente isso que nós falamos quando tratamos do pecado original. Quando Adão caiu, a perversidade da sua natureza e da de Eva também, da sua esposa, passou para todos os seus filhos. Mesmo que quando somos concebidos, talvez não temos cometido pecados ativos, mas já nossa natureza está corrompida. E isso é pecado diante de Deus. Desejos, inclinações ou uma natureza corrompida é pecaminosa diante de Deus. Para dar um exemplo aqui na Terra, quando tratamos, por exemplo, de um pedófilo, mesmo se ele não comete o pecado que ele deseja fazer, nós já reconhecemos até o próprio desejo é pecaminoso. O próprio desejo é ofensivo. É exatamente assim que Deus nos olha também como pecadores. Não somente o que fazemos, mas o que desejamos, o que nossa natureza é inclinada a fazer, faz parte da nossa pecaminosidade. Então, a pergunta relacionada a isso e os bebês? Os bebês têm pecado original? Têm pecado também? A resposta bíblica é bastante clara. Davi diz em Salmo 51, eu fui concebido e nascido em pecado. Não tem como fugir disso. Mesmo que isso é extremamente ofensivo para a nossa natureza. Porque nós olhamos um bebezinho e pensa tão lindo, tão inocente, tão bonito, e de fato é lindo, é bonito, foi criado com glória. Mas, ao mesmo tempo, esse pequeno bebê é um pecador. Quanto mais que cresce, vai manifestar e expressar a mente caída, a vontade caída e as afeições caídas. Essa é a nossa natureza. Quando Deus mandou os israelitas entrar na terra de Canaã e exterminar o povo de Canaã, isso incluiu o quão difícil é para nós acertarmos. Isso incluiu os bebês. Se os bebês, se as crianças são inocentes por natureza, Deus não tem direito de fazer isso. Seria uma injustiça. Mas Deus se coloca como o autor da vida e quem tem direito a tirar a vida. Nossa natureza também pecaminosa não é uma coisa que nós apenas aprendemos. Foi exatamente esse o erro de Pelágio, um herege muitos séculos atrás, que foi até condenado na igreja inteira. Isso foi logo antes da Reforma, bastante tempo antes da Reforma. Pelágio foi condenado como herege, porque ele ensinou que não somos pecadores por natureza mais. Apenas aprendemos o pecado dos nossos pais. Nós rejeitamos esse erro. E os Canos de Dort destacam exatamente esse ponto. O nosso pecado passa de uma geração para outra, não por questão de imitação, porque imitamos os erros dos nossos pais, mas por propagação de uma natureza caída. Como uma doença genética passa de uma geração para outra, assim que nossa natureza corrompida passa de uma geração para outra.
Então, esse assunto do nosso pecado é importante quando tratamos das decisões de Deus acerca da nossa salvação ou condenação. Deus não está tratando tábuas brancas. Toda essa discussão tem a ver com Deus tratando pecadores que são muito mais ofensivos diante dos olhos santos de Deus do que nós mesmos imaginamos. Quando aceitamos esse ponto, o resultado vai ser que quando enfrentamos a doutrina da condenação, aceitamos que é exatamente isso que nós merecemos. E quando enfrentamos a doutrina da salvação, ficamos cheios de admiração que Deus salva quem não mereceu a sua salvação, a sua graça. E esta é a única atitude que seria capaz de compreender e aceitar as doutrinas do calvinismo. Espero que vocês estão aproveitando esses séries de vídeos e que vão continuar conosco até o próximo vídeo. No próximo vídeo vamos começar a tratar a doutrina da eleição. Obrigado.